Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 12, características gerais das plantas. Então, no vídeo passado, nós já estudamos, tá, a importância do reino plantae, como surgiram as primeiras plantas, e hoje nós vamos ver as características e as divisões, os principais grupos, tá, dentro do reino Plantae, que formam as plantas. E esse grupo foi dividido para quê? Para o melhor entendimento, tá? Para melhorar os nossos estudos, tá bom? Então hoje nós vamos ver passo a passo dessa divisão do reino das plantas. Bom, as características gerais. Bom, elas são diferentes, tá? Cada uma tem sua cor, umas vão ter frutos, outras não, outras são pequenas, outras são enormes, tá? Mas as plantas, elas se assemelham em algumas características e funções. A partir da conquista do ambiente terrestre, os vegetais entraram em contato com uma quantidade maior de luz e gás carbônico. Estruturas em suas células, que são chamadas de cloroplastos, começaram a absorver a luz para realizar a fotossíntese. Vou te relembrar o que é fotossíntese, tá? Fotossíntese é o processo em que a planta produz o seu próprio alimento, tá? Bom, no entanto, ao viver fora da água, elas se tornaram propensas à perda de água por aumento de temperatura e incidência de raios solares. Assim, desenvolveram uma parede celular resistente, que também possibilitou o crescimento em altura. Além disso, desenvolveram tecidos de sustentação no solo e de condução de água e sais minerais, entre outros nutrientes, para que pudessem se nutrir de maneira adequada. Então, ao longo do tempo, elas foram criando adaptações para poder sobreviver ao calor intenso, tá? Aos raios solares. Então, elas precisaram criar essas adaptações para que elas pudessem também se manter vivas e se nutrir, tá? Bom, e para se reproduzir, os vegetais, tá? Produzem esporos ou sementes que se espalham em diversos ambientes, tornando possível a dispersão desses seres em todo o globo terrestre. Então, coloquei até essa imagem dessa abelhinha, que ela tá fazendo o quê? Ela tá ali, né, se alimentando, retirando ali o néctar, e ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela vai espalhando, tá? Os esporos, outros animais também, né? Nós vamos ver mais para frente que eles, né, engolem, né, comem o fruto, eles comem, né, junto às sementes e através das suas fezes vão dispersando, tá, as sementinhas e aí criando uma nova planta, tá? Então, isso é possível. Só é possível através do quê? Através do vento, dos animais polinizadores, que aí vai dispersando essas sementes e vão criando novas plantas e vão espalhando pelo mundo inteiro, tá? Bom, e quais são essas características comuns a todas as plantas? Então, todas as plantas são pluricelulares, tá? Elas têm muitas células, elas também são eucariontes e elas também têm estruturas exclusivas, que são os cloroplastos, que realizam a fotossíntese, tá? Tem também os vacúolos, que armazenam líquidos, parede celular de celulose, dando rigidez e proteção para a membrana plasmática. As plantas são autotróficas. O que é isso? Bom, elas têm cloroplastos com clorofila e realizam fotossíntese com produção de glicose que elas armazenam na forma de amido. Como eu disse no início do vídeo, as plantas, elas produzem o quê? O seu próprio alimento. Então, elas são chamadas de autotróficas, tá bom? No início do desenvolvimento, seu embrião é envolvido por uma camada de células protetoras, que nós vamos ver também mais para frente, tá? Vamos lá. Divisões do reino plantar. Agora nós vamos conhecer que divisões são essas, que grupos são esses, tá? Como eu disse para vocês, esses grupos foram separados, eles foram agrupados, tá? Para o melhor entendimento, tá bom? Então vamos ver. Todos os seres vivos são agrupados para facilitar seu estudo.
Para isso, os pesquisadores consideram algumas características como critérios que definem o grupo em que cada ser vivo se encaixa. As plantas são agrupadas no reino Plantae, que tem grupos menores chamados de divisões, porque esses seres são muito diferentes entre si, apesar de compartilharem as características que vimos anteriormente, tá? Então, vocês agora vão entender o porquê que eles foram separados, tá? Porque por mais que elas se assemelhem com algumas características, vocês vão ver que elas são diferentes, sim, tá? Então, dentro desse grupo, dessas divisões, elas foram separadas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, vamos lá, vamos conhecer. A primeira, briófitas, tá? São nomes, né, que não são muito comuns, mas aí com o tempo vocês vão fazendo exercício, tá? Vão assistindo o vídeo direitinho, que aí, ó, vai chegar aí na sua mente direitinho, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer as briófitas. Bom, as briófitas são de pequena altura, elas são pequenininhas, pois são avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva, água e nutrientes pelo seu corpo. Então, vocês vão ver que quando a professora for falar de cada um dos grupos, vocês vão ver que é o único grupo. Esse é o único grupo que não possui, tá, vasos condutores de seiva, tá bom? Então, neles, a água, os sais minerais e outros nutrientes passam de célula a célula. Não tem raiz, não tem caule, não tem folha, semente, flores e frutos, tá? Então, elas não possuem vasos condutores. E como é que elas vão sobreviver? Porque elas têm células, então vai passando de célula a célula, tá? Elas não têm. E quais são os principais exemplares, tá, desse grupo? São, no caso, os musgos, tá? Musgo, eu até coloquei essa imagem para vocês verem, como parece um tapete verde, tá? Ele é bem úmido, ele é escorregadio, tá? Isso aí já é característico dessas plantas, tá bom? É bem úmido mesmo, essas plantas são úmidas, tá bom? Elas crescem, tá, em lugares úmidos, tá? Como exemplo, posso dar para vocês ao redor de cachoeiras, mas eu já vi também em outros locais. Basta ser úmido, tá? Então, ele é até escorregadio, a gente tem que ter cuidado se for, né, caminhar por cima desses musgos, porque escorrega, tá bom? Por ser muito úmido, tá? Então, os principais representantes são musgos hepáticas, tá? Bom, aí agora eu coloquei uma imagem de uma hepática para vocês verem, tá? Como ela é. Essas plantas têm células reprodutivas, que são os gametas, que se unem na fecundação para que ocorra a formação de um novo indivíduo e que precisam de água para nadar e se encontrar. Pelo seu tamanho diminuto, por serem avasculares e por precisarem da água para se reproduzir, as briófitas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Tá? Então, os principais são os musgos, hepáticas e os anthoceros. Olha só. Então, por elas não possuírem, né, tudo aquilo que eu já falei para vocês, não tem semente, não tem flores, não tem fruto, não tem nada disso. Elas precisam viver em um local o quê? Úmido, tá? Para quê? Porque durante ali essa umidade, elas precisam de água para nadar, tá? Os gametas precisam da aguinha para poder nadar e se encontrar. Então, as briófitas, elas precisam de água, é primordial. Por isso que eu disse para vocês que elas precisam da umidade. Então, elas vivem em lugares úmidos, tá bom? Agora, nós vamos conhecer o outro grupo, que são das pteridófitas. Então, as pteridófitas são plantas, tá? Com estruturas produtoras de gametas, tá? Que não são, assim, são pouco aparentes, tá? E o encontro entre eles para a fecundação depende da presença de água. Então, elas também precisam da água para se reproduzir. Essas já possuem vasos condutores, tá? Então, elas têm raízes, caules e folhas somente. Elas não vão ter sementes, flores e frutos, tá? Fazem parte dessa divisão as samambaias, eu coloquei a imagem para vocês verem,
tá? As avencas, a samambaiaçu e a cavalinha. Então essas aí, olha como é que é diferente se a gente comparar com as briófitas. Essa já tem o quê? Ela já é grande, ela já tem vários condutores de seiva, tá? Elas já possuem raízes, caules e folhas. Vocês estão vendo por que elas foram divididas? Porque cada uma aí tem uma característica, assim, diferente da outra, tá? Bom, e as gimnospermas? Essa aí agora é um outro grupo. Vocês vão ver também que tem outras características que diferenciam dos outros grupos que nós já vimos, né? Nós vimos as briófitas e as pteridófitas. E agora são as gimnospermas. Então, essas plantas podem ser representadas pelos pinheiros de Natal, originários da América do Norte, as araucárias, os pinheiros do Paraná, as sequoias, os cipestres, as cicas e os podocarpos. Então, diferentemente das outras, esses grupos de plantas, essas árvores, elas são enormes. Elas podem atingir muitos metros de altura, tá? E grandes diâmetros. Então, elas são enormes, tá? E as suas folhas são adaptadas para suportar climas frios. Por isso, são menores e com formatos de agulha. Seus vasos condutores são muito eficientes. Então, as folhas dessas plantas, elas são diferenciadas por quê? Porque elas precisam sobreviver ao frio intenso. Se elas não tiverem essa adaptação, elas não conseguem sobreviver, tá? Bom, essas plantas têm sementes, mas não têm flores nem frutos. As araucárias são pinheiros nativos típicos da região sul do país e produzem sementes com grande valor econômico, além de serem protegidas por lei. Por isso não podem ser derrubadas, tá? Porque elas vamos dizer assim, tá, gente? Por lei, elas não podem ser derrubadas. Por quê? Porque essa sementinha, vocês estão vendo aí na imagem, tá? Essa sementinha, ela aí tem um valor econômico grande, tá? As pessoas utilizam elas para sua alimentação. Eu nunca comi, tá? É o famoso pinhão, tá? Então, eu nunca comi, mas dizem que é uma delícia. Então, essas árvores não podem ser derrubadas, tá? Elas são típicas da região sul, tá bom? Mas elas chegam aqui também na nossa região, tá? Mas gravem isso, são plantas enormes, grandes, elas não têm flores nem frutos, tá bom? Elas têm a sementinha aí, como vocês estão vendo, que serve de alimento, tá? E tem um grande valor econômico, tá bom? Bom, e as angiospermas? Esses vegetais apresentam estruturas bem desenvolvidas, raízes com formatos diversos, caules de todos os tipos, flores com formas, cores e cheiros dos mais variados e sementes protegidas por frutos. A presença de flores e frutos possibilitou esses vegetais conquistarem todos os ambientes do planeta. Gente, esse grupo ele é lindo e maravilhoso, tá? Não vou desmerecer os outros não, tá bom? Por quê? Porque, gente, ela tem todas as estruturas, todas. Então, elas têm flores, frutos, tem tudo, tá? E elas são grandes dispersoras. Por quê, professora? Porque as sementes desses vegetais, tá? Elas vão ser espalhadas e elas germinam em locais diversos, tá? Por quê? Por causa dos animais, tá? Ou também pelo vento. Então, os animais chegam até as flores e aí vai só dispersando, né? Os grãos de pólen e aí vai surgindo essas plantinhas em todos os lugares, tá? Esse transporte, ele é chamado de polinização, tá? Não se esqueçam. E todas as plantas que têm flores e frutos fazem parte do grupo das angiospermas. Então, como eu coloquei na imagem, o mamoeiro, tá? A mangueira, tá? A macieira, todas as plantas que têm flores e frutos faz parte do grupo das angiospermas, tá bom? Bom, então nós terminamos o capítulo 12, tá? A professora vai deixar o exercício para vocês, direitinho para vocês, e a gente, na próxima aula, a gente dá andamento. Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem,
tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.